Olá, amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui para mais um Giro das Criptos, momento em que eu trago para você um pouco da perspectiva do deslocamento futuro dos preços, trazendo vai ficar desse jeito agora, azar. Ó, acompanha aí o vídeo, mais um Giro das Criptos. Segue a vinheta. Começando então, galera, pelo Bitcoin, trouxemos ontem para todos os amigos que acompanham o nosso grupo Free lá no Telegram a respeito dessa possibilidade do ativo testar essa região de zona de maior oferta vendedora. O preço ele tentou até romper essa região que é uma máxima semanal, mas onde muitos entraram na compra, ele acabou iniciando um processo corretivo. A dúvida que fica é, será que essa média móvel de 21 períodos vai sustentar os preços ou a gente vai iniciar um processo corretivo a fim de encontrar uma zona de demanda compradora novamente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Na minha visão, se o preço ele não conseguir superar rapidamente essa máxima, é provável sim que a gente venha encontrar o preenchimento desse gap, tá? Essa para mim seria a leitura mais objetiva possível. Um dos ativos que também me chama bastante atenção é Ethereum. Para quem acompanha aí um pouco do nosso trabalho, sabe que tanto eu quanto o Gustavo, a gente tem como base alguns padrões de barras que nos chamam muito a atenção. E um dos padrões que inclusive você encontra no indicador do MyBox, lá do Gustavo, é o preço de fechamento de reversão. Ou melhor, como o Stormer fala... Preço de fechamento de reversão. Então assim, pessoal, você pode encontrar aqui este preço de fechamento de reversão. Vou até assinalar para você, tá? Que ele aconteceu exatamente em uma região de bastante resistência. Quando a gente olha aqui para a esquerda, veja que a gente teve bastante trabalho de preços nessa faixa aqui e o preço ele encontrou uma certa resistência justamente ao tentar superar essa região aqui de barra e gerou a última movimentação de impulso. Então, o preço ele não conseguiu superar a base dessa última movimentação de impulso. Você até pode fazer aqui, deixar um imã, ó. Observa que a faixa de 1.279 não foi ultrapassada, o preço ele chegou muito perto e novas vendas foram iniciadas. Então também acreditamos num processo corretivo para pelo menos testar 50% dessa barra aqui que gerou esse impulso, esse rompimento de lateralidade mais baixa. Tá? Então para nós também o Ethereum ele pode vir fazer uma correção aqui. Caso ele aprofunde muito essa correção, ele tem como objetivo buscar essa região de POC na faixa dos 1.215. Beleza? Outro ativo que nos chama bastante atenção e já está fazendo um movimento bem intenso é Cava. Cava é um ativo que tem sim uma zona muito interessante para buscar vendas nessa estrutura à esquerda do seu gráfico. Observa que o ativo tem potencial para talvez simplesmente buscar um teste nessa região e voltar para um movimento corretivo, tá? Fazendo uma grande estrutura corretiva depois de um impulso. Observe que o ativo ele tem sim características, tá, de movimentos prolongados de queda, assim como também agora um possível movimento prolongado de alta. Então, nessa região aqui de 0,70 é sim um ponto bem interessante para ficarmos atentos e buscar por operações na ponta vendedora. Nesse exato momento, o preço ele já está em uma região interessante também, tá, na faixa do 0,65, mas se você busca operar aí uma estrutura um pouco maior, você talvez pode fracionar suas vendas nessa região a fim de manter uma posição para buscar talvez um scalp e até mesmo depois como objetivo esses preenchimentos de gap. Obviamente, barras fechando acima dessa faixa aqui já dificultam um pouco essa leitura pessimista e aí aumentam a probabilidade de um movimento mais amplo, tá? Então, fiquem atentos, barra fechando acima dessa região de consolidação aqui, a gente descarta essa leitura mais pessimista, ok? Então, essa é a nossa leitura para Cava. Outro ativo que está no nosso radar também é EGLD. O movimento de EGLD veio em busca de um teste aqui no gráfico de 4 horas dessa região de maior oferta vendedora e observa que deixamos 2 pavios e o preço veio iniciar um processo talvez mais lateral. Observa que aqui também tínhamos a máxima da semana anterior e o ativo iniciou aparentemente um processo corretivo. Quando caímos para o gráfico de 60 minutos, nada impede este movimento de ser apenas um ABC de correção
e os preços podem sim ter potencial para voltar para essa faixa aqui de POC, zona também de maior demanda, região por volta dos 35,50. Para quem não lembra o que é POC, é ponto de controle ou Point of Control em inglês. É uma sigla que é usada para determinar que nesta região aconteceu a maioria dos negócios dentro deste ativo, beleza? Então, também é interessante a gente ficar atentos para GLD, principalmente se perder essa mínima, vai estar configurando um ABC corretivo, que tem potencial para trazer os preços de volta para essa região dos 33,5, tá bom? Jasmine é um ativo também que vale a pena aí a gente ficar atentos. Ela está com uma formação basicamente de distribuição nesta região aqui de topo. A gente observa que o ativo ele já está também trabalhando em uma região de maior liquidez a respeito de um gráfico de 4 horas. Então, se a gente olhar o gráfico de 4 horas, a gente tinha uma consolidação aqui por um longo período. O preço veio aqui, testou mais uma vez a POC e está rejeitando o movimento que busca os preços acima. Nesse exato momento, uma das coisas que a gente pode observar aqui no gráfico de 4 horas é que as médias móveis já estão cruzadas para cima. Então, esta região aqui, ó, pessoal, vai servir como suporte. O problema é, se o ativo iniciar um processo corretivo abaixo dessas médias, isso aqui pode ser muito bem um zigue-zague e pode iniciar um movimento corretivo até zonas de maior defesa compradora, que estão bem abaixo do nível de preço atual. Tá? Então a gente teria sim uma grande movimentação de correção, caso isso aconteça, né? Um zigue-zague abaixo dessas duas médias, mas a gente pode observar que sim, Jasmine tem potencial para ficar um pouco mais lateral. Nesse momento, uma das possibilidades é buscar operar dentro desse range, tá? Cair gráficos aí como 60 minutos, talvez buscar um teste nessa média móvel de 200, mas não acreditar no rompimento imediato, né? Pelo menos um teste aqui deve gerar um pullback maior e a partir desse pullback maior, talvez você encontre uma oportunidade de vendas mais altas para um zigue-zague descendente, tá? Isso aqui é uma leitura um pouco mais ampla e futura de Jasmine, tá? Outro ativo que está no nosso radar, que está bem interessante para observar, é Solana. Solana fez um movimento muito forte nos últimos dias, também voltou a testar uma zona de bastante liquidez. O preço ele tem agora dificuldade para evoluir, né? Então nota que nessa região de consolidação, ao preço chegar na faixa da POC, dificilmente rompe de primeira. Então assim, é muito complicado a gente pensar em comprar aqui, tá? Provavelmente se o ativo fizer também uma consolidação de mais dias, a gente pode voltar a olhar para o ativo com bons olhos de compra, mas daí a gente precisa esperar esse movimento ser construído, né? Uma lateralidade de alguns dias, para daí sim o preço evoluir de maneira ascendente. Mas isso olhando gráficos maiores. Quando a gente cai em tempos gráficos e olha gráficos como, por exemplo, de 1 hora, a gente vê que a Solana também ainda tem espaço para cair, para pelo menos testar zonas de maior liquidez. Seja ela aqui nesses preenchimentos de gap, talvez testando até mesmo essas regiões de maior liquidez aqui na esquerda, de fundos anteriores e topos anteriores, ou até mesmo testando essas faixas aqui plotadas em azul no meu gráfico mais à direita. Então sim, pessoal, vale sim a gente ficar atentos tanto aqui na média móvel de 200, tá? Está nessa região atualmente de 11,70, tá? Como também na faixa dos 11 redondo, que é uma zona de maior liquidez do último impulso de alta para Solana. Então, mais uma vez, Solana também vale aí você ter na sua lista para ficar atento para o deslocamento dos preços. Um ativo também, para finalizar, que vale uma atenção especial, é DYDX. O ativo ele veio em busca aqui de um gráfico diário, de um teste na média móvel de 21 períodos que vem descendente, encontrou uma certa resistência. Observa que também no 4 horas, ó, ele conseguiu romper topo anterior, mas aparentemente só para capturar liquidez. Essa estrutura testou uma zona de maior oferta vendedora e vem para uma correção. Este padrão aqui também é bem conhecido como ED, né, ou uma cunha, 3 movimentos de alta consecutivos falhando o rompimento de topo. Isso, se tu entrar em um gráfico como, por exemplo, o IFR, que é o índice de força relativa, vai estar provavelmente te apresentando esse tipo de situação.
que é também conhecida como divergência. O índice de força relativa aponta para baixo, enquanto os preços apontam para cima. Então vale também uma atenção especial aqui para o movimento dos preços, principalmente no gráfico de 60 minutos de DYDX, porque após ele testar essa região muito ampla, ele testou com uma barra muito violenta, um possível clímax, e desenvolveu uma correção a partir daí. Um preço fechando abaixo dessa barra aqui vai configurar isso aqui como uma grande movimentação climática e pode desenvolver uma correção até essas zonas azuis plotadas aí na tela como zonas de maior demanda. Pessoal, se você gostou desse vídeo e tem interesse em acompanhar nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não conhece o nosso grupo do Telegram, eu te convido a clicar no link aqui na descrição desse vídeo e vem fazer parte com a gente. Não te custa nada, um grupo de discussão super interativo, onde a gente manda muitas das nossas operações também. E se você ainda não conhece o nosso serviço, te convido a escanear o QR Code aqui embaixo e conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho. Tanto eu quanto o Gustavo temos artigos semanais que você pode encontrar lá no nosso site, clicando embaixo das nossas fotos. E também na aba Serviços temos os planos, o prêmio e também de operações futuras. Lembrando que se você assinar o prêmio a partir do plano trimestral, você ganha na faixa 3 meses de futuro por nossa conta. Então vale muito a pena, você ganha um desconto aí de quase R$300 e simplesmente você vai operar com a gente várias distorções de preço, tanto na compra quanto na venda, momentos em que você pode entrar e sair do mercado rapidamente e obter bons resultados. Nosso índice de acerto está acima de 70% e eu acredito que você vai ter uma ótima experiência contratando o nosso serviço. É isso, galera. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima. Falou!